Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no CT Laudo Natel, em Cotia, para falar para vocês sobre São Paulo, é claro, que ainda vive aí as glórias dessa classificação para as quartas de final da Libertadores, no jogo que aconteceu na última terça-feira contra o Atlético Nacional. E hoje o clube divulgou os bastidores dessa classificação, com jogos tanto de ida lá na Colômbia, quanto da volta que aconteceu no Morumbis. E agora a gente mostra para vocês alguns trechinhos dos líderes aí do São Paulo, falando antes da partida. Olha só. Vão lá, entreguem tudo que vocês podem entregar. Corra um pelo outro. Pressiona o que tem que pressionar. Sigam o que o professor falou. Acreditem no companheiro. Não tenha dúvida. A gente vai ganhar esse jogo hoje aqui. Não adianta a gente falar pra c... e chegar lá e fazer diferente. Todo mundo junto, todo mundo sabe o que tem que fazer. Bora, c... Eu quero ser campeão dessa p... Hoje é dia de superação, hoje é dia de guerra, hoje não tem dor, não tem cansaço, hoje é dia de comer a grama, de dar carne na trave, hoje é dia de entregar o nosso melhor lá em cima, mas sair daqui classificado. Então a gente só se encontra aqui depois do jogo classificado. A gente vai dar o nosso melhor lá, a gente vai valorizar tudo que a gente está vivendo aqui. Hoje, quinta-feira, o elenco se reapresentou lá no CT da Barra Funda, depois de um dia de folga, um dia de descanso, pensando no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no domingo, às 8h30 da noite, lá no estádio do Morumbis, um duelo muito importante contra o Atlético Mineiro, válido pela 21ª rodada da competição. Para esse compromisso, o técnico Hernan Crespo não tem nenhum novo desfalque, são os desfalques já conhecidos mesmo. Então, Wendel, Arboleda, Luiz Gustavo, Caleri, enfim, todos os nomes que a gente já conhece, Oscar, e deve ter força máxima para esse compromisso. No sábado passado, lá contra o Sport, isso não aconteceu porque o jogo da Libertadores, de fato, era mais importante, era aí prioridade para esse time do São Paulo. Mas nesse domingo, depois vai ter a semana inteira também de descanso, de preparação, o time deve ir com força máxima. Tá certo, gente? E, por fim, também tem uma notícia de mercado da bola. Mailton, lateral direito, que pertence ao Metalist lá da Ucrânia e estava emprestado a Chapecoense, fechou com o São Paulo, deve ser anunciado aí nas próximas horas. Ele que fecha um vínculo até o final de 2027. E o São Paulo conseguiu essa contratação justamente por conta de uma dívida, um perdão de dívida que o Metalist tinha com o São Paulo pela compra do Paulinho Boia lá em 2021, no valor de 600 mil euros, mais ou menos 3 milhões e 300 mil reais na cotação da época. Tá certo, gente? Eu volto com vocês aí do estúdio para vocês comentarem todas essas informações. Até! Valeu, Mar. E aí, meninos? Eu achei interessante a contratação porque o São Paulo, de fato, tem essa carência na posição, não está podendo gastar, né? Está com o orçamento apertado, perdoa uma dívida, traz um reforço, é bom para o elenco. Essa semana é uma semana curiosa, né? Eu gostei da declaração do Crespo, né? Hoje vou estar em casa assistindo, né? Tomando alguma coisa. Tá? Um time que se classifica na Libertadores com antecedência tem essa prerrogativa, acho bacana. Só que é exatamente o que a Marina falou ali, o pensamento da Comissão Técnica do São Paulo tem que ser esse mesmo. Bom, relaxa, comemora, mas tem que ser força máxima no Brasileirão, porque a situação do São Paulo também no Brasileirão também, né, não está 100% garantida. Nem lá para baixo, nem para buscar alguma coisa lá em cima. Até porque, claro, na Libertadores o São Paulo vai ter que melhorar para a próxima fase, porque ele quase se complicou com o Atlético Nacional. Sim. Ele começou um jogo no meio de semana. Não, o São Paulo, para mim, se você somar os 180 minutos, ele foi pior. Foi pior, é isso. Talvez de 4 tempos, 3 tempos o São Paulo foi pior. Então, pensando em algo maior, o São Paulo precisa melhorar desempenho. Mas conquistou dentro de campo, por todo merecimento, a sua classificação. A torcida do São Paulo fez uma festa danada e hoje fica muito torcedor são paulino. Acho que o jogo, talvez, para os paulistas aqui, o jogo que mais chama a atenção, nem é o do Palmeiras, porque o Palmeiras está classificado. É sim Botafogo e LDU, que daí sai o adversário do São Paulo, que lá na frente pode cruzar com o Palmeiras. Sim. Então, esse jogo, Botafogo e LDU, é um jogo para palmeirense ver, para São Paulino ver, porque muita coisa pode acontecer na sequência da Copa Libertadores. De qualquer forma, o Crespo, além de estar trazendo uma coletiva de algum proveito, né? Ele tem falado, é muito objetivo, não toma claro, cartão. Né? Não toma cartão, tá ótimo, né? O time dele, dentro das limitações, está fazendo o seu início de trabalho do jeito que pode fazer. Por exemplo, contra o Atlético Nacional, demorou um pouquinho para tirar um dos zagueiros no jogo, mas é a opção dele. Mas, de qualquer forma, o São Paulo está avançando, a torcida está empolgada e vamos ver o que vai dar esse São Paulo. Nesse caso, no Brasileirão, a reação é fantástica. Na Copa Libertadores da América,
foi mais sorte do que juízo, na minha opinião. E na Copa do Brasil deu um vacilo. Deu um vacilo. Mas na Libertadores, para mim, assim, é o que você falou, aproveitar o momento para estruturar, pega a confiança, mas tem que ajustar. É isso. Jogando desse jeito, a tendência é que não vá longe. Olhar para o brasileiro com atenção. Falar do São Paulo, porque teve print vazado. Deixa eu dar um oi pro Éder Traschini, que está aqui com a gente. Tudo bem, Éder? Boa tarde. Tudo bem, Diego? Boa tarde, Lívia, PVC, todo mundo que acompanha de primeira. Bastante coisa para falar desses bastidores políticos do São Paulo. Já antecipando, né, o processo de 2026, uma mensagem que foi enviada num grupo do Zap, assim como foi o Runco lá no Flamengo, né? Teve eu perguntei para todo mundo, o Éder estava aqui, eu fui perguntar também. Você já mandou um e-mail para o lugar errado? E-mail não, mas no WhatsApp sim. Principalmente no web, aqui às vezes eu vou mandar para alguém e mando no grupo errado. Aí você deu um constrangimento assim. Graças a Deus não foi nada constrangedor, mas assim, quando eu vou mandar alguma coisa assim muito sensível, eu dou uma conferida umas 3 vezes. Entendi. Você já mandou? Já passou um carão? Assim? Já passou um carão. Eu sou campeão nessas bolas fora. Então, é o seguinte, revelou um racha, né, no São Paulo essa mensagem de WhatsApp. Tudo começou com o diretor de comunicação, o José Eduardo Martins, numa mensagem equivocada, naquele erro ali na hora de mandar no Zap, né? Você falou assim, ai! Será que foi erro ou foi propósito? Isso nunca saberemos, né, Éder? Então, a versão é que foi um erro. Sim. Segundo ele, foi uma brincadeira, e aí a gente faz o ponto que foi uma brincadeira de muito mau gosto, mas uma brincadeira que foi mandada num grupo errado. Também estava utilizando o WhatsApp Web, e aí perigo. Foi num grupo errado. Era para ser enviada num grupo onde seria ele, presidente, mais 2 pessoas. E foi enviada no grupo com toda a imprensa que cobre o São Paulo. Chamando de diretor de futebol de um apelido pejorativo. A gente tem aí a imagem do print vazado, pessoal. Coloca aí na tela para a gente ver. Quem ainda não conferiu, dá uma olhada junto conosco. Pelo print, cadê, ó? Print vazado no São Paulo acentua racha entre Morumbi e Barra Funda. Éder, o que exatamente dizia, meu amigo? O print falava que vou vazar, abre aspas, vou vazar que o Boca seria o apelido pejorativo do diretor de futebol, Carlos Belmonte, tentou emprestar o Henrique, que é o jogador, o ponta que entrou bem, de graça, e o presidente vetou. Né? Então essa foi, segundo o Zé Eduardo Martins, uma brincadeira, coisa que os apoiadores do Belmonte não acreditam que tenha sido uma brincadeira, e também se foi uma brincadeira que teria sido de péssimo mau gosto. E isso revelou um racha, assim, que a gente já vem acompanhando, um bastidor muito rachado entre o que a gente chama de Morumbi e o que a gente chama de Barra Funda, que hoje nenhum dos dois mais é esse nome, né? É o Morumbis e o Super CT. Nenhum dos dois é Morumbis e Barra Funda. Mas, enfim, o pessoal... Porque, para quem não conhece, no Morumbi... O Morumbis fica no bairro do Morumbi. E o Super CT fica no bairro da Barra Funda. Exatamente. Agora tudo é name rights, né, PVC? E aí o Morumbi é onde trabalha a diretoria do São Paulo, toda ela, exceto a de futebol. A de futebol trabalha no CT da Barra Funda, hoje Super CT. E então existem ideias conflitantes entre as duas frentes, as duas diretorias. Basicamente, o pessoal do Morumbi quer o superávit de qualquer jeito, quer diminuir o orçamento, diminuir gastos de qualquer forma para conseguir fechar o ano num superávit, e o pessoal da Barra Funda, do Super CT, quer conseguir um desempenho esportivo ali do departamento de futebol. E aí isso muitas vezes entra em conflito, porque para conseguir um desempenho esportivo, você precisa gastar, contratar um reforço, e você precisa de dinheiro para isso, e aí você entra em conflito com quem quer, de qualquer forma, conseguir um superávit. Então é esse o ponto que começou a rachar e foi cada vez mais rachando. E aí o principal componente disso hoje é uma antecipação da eleição. Porque o São Paulo tem eleição no final de 2026. E aí como é que funciona para votar? Não é um voto aberto, é voto só dos conselheiros do São Paulo, né? Não é público. Então, quem decide o próximo presidente do São Paulo são os próprios conselheiros do São Paulo. Então, é muito um jogo político ali para entender quem vai ser o próximo candidato, porque o Casares já foi reeleito, ele não pode sair de novo para a reeleição. Então ele vai ter que indicar alguém. O Belmonte, ele perde espaço? O Belmonte seria, há muito tempo, vem sendo falado como o sucessor natural do Casares. Mas diante desse desentendimento,
algumas pessoas passaram a não querer o Belmonte como o sucessor do Casares. Passou a perder força entre os apoiadores do Casares e surge um novo nome, que é o do Márcio Carlomagno, que é o superintendente do São Paulo hoje, surge como possível candidato do lado do Casares. Isso não cai bem para o lado do Belmonte, para o lado dos apoiadores do Belmonte. Né? Porque o Conselho de São Paulo é dividido em várias frentes, né? Vários partidos políticos, como passou a se chamar ali dentro. Chegou a ter 13 partidos políticos. Né? Exato. Todos partidinhos. O Corinthians também está repartido assim. É isso. Então, na verdade, o Corinthians está repartido em mais. Eu acho que até o São Paulo tem uma certa uma coesão, digamos. O Júlio Casares conseguiu fazer. O Júlio Casares conseguiu reagrupar. No passado, se dizia o quê? O São Paulo tinha o grupo dos cardeais e tudo se resolvia internamente. E o grande cardeal que resolvia muita coisa internamente era o Lauro Natel. Raimundo Paz de Barros, enfim. Mas o Lauro Natel era um cardeal. Depois disso, nos anos 80, Antônio Leme Nunes Galvão, que foi presidente em 78 a 82, o Galvão passou a ser grande eminência parda. Apoiou o Carlos Miguel Aidar em 84, o Carlos Miguel Aidar era um presidente consensual até o final do segundo mandato dele, quando ele indicou o Juvenal Juvencio ao mandato de presidente de 88 a 90. Quando ele indicou o Juvenal, o Galvão rachou. E o Galvão passou a ser a grande eminência parda e o Galvão fez, sem voltar a ser presidente, ele liderou o grupo no Conselho, o Éder conhece bem essa história, a eleição era do Conselho e o Conselho elegeu o presidente. A eleição de 90 foi Galvão contra Juvenal. O Galvão ganhou a eleição e disse, eu não vou ser presidente, vai ser Zé Eduardo Mesquita Pimenta. Aí o Pimenta foi presidente por 2 mandatos e o Galvão fez todos os presidentes. Mesquita Pimenta 2 mandatos, Fernando Casal del Rey 2 mandatos, Bastos Neto 1 mandato, Paulo Amaral 1 mandato, e então o Galvão morreu em 2001. E na eleição seguinte, o grupo do Galvão perdeu a eleição para o grupo do Juvenal, que era Marcelo Portugal Gouveia. E Marcelo Portugal Gouveia por 2 mandatos, e aí Juvenal. Porque o Juvenal herdou do Laudo Natel, que foi o pai político do Juvenal, essa liderança, esse fato de ser a eminência parda, que era o Galvão na oposição ao Juvenal. E o Juvenal foi até o final da vida essa eminência parda. O final do mandato do Juvenal, quando ele fez o 3º mandato, isso rachou São Paulo de uma maneira absurda, nos tais 11 ou 13 partidos políticos. O Júlio conseguiu reaglutinar isso. O Júlio não chega a ser uma liderança como foi o Juvenal, ou como foi o Lauro Natel, ou como foi o Galvão. Mas o Júlio reaglutinou isso. Agora depende dele apoiar um novo candidato à presidência ou dele escolher um outro candidato à presidência. Então, esse racha tem muito... Em teoria, o Belmonte seria indicado pelo Júlio Casares para ser o candidato à sucessão. Quando você descobre que tem um grupo de WhatsApp em que um dos destinatários é o presidente e a mensagem é irônica em relação ao provável futuro candidato... As coisas ficam complicadas. As coisas ficam bem complicadas. Mas falando de futebol, não sei se vocês têm programa para hoje à noite, mas o Hernan Crespo tem. Qual é, pessoal? Coloca aí na tela qual é o programa do Crespo para logo mais. Amanhã, televisão assim, cervejinha, tranquilo, a olhar o rival. O que acontece, acontece, mas vai ser bonito um dia livre. Depois de muito tempo, um dia livre, noite, chegar à noite, ficar tranquilo e olhar o rival. Bonito programa. Ele vai assistir LDU e Botafogo, né? O Botafogo ganhou o primeiro jogo por 1-0, né? Tem essa vantagem. Ele só errou o dia, né? Porque ele falou isso na terça-feira, porque ele ia fazer isso na quarta-feira. E o jogo é hoje, quinta-feira. Então ele errou, então vai ter que tomar 2 cervejas, não uma cerveja só. Inclusive eu até falei aqui no de primeira ontem que ele liberou uma cerveja para o elenco depois do jogo por ter classificado. Então falou, podemos tomar uma cerveja cada uma cerveja para assistir Botafogo e LDU. O problema é quem consegue parar na primeira, né? Eu, infelizmente, não tenho esse controle. Ô, PVC, e aí? Botafogo e LDU?
O Botafogo jogou 2 vezes contra a LDU lá e não fez gol, né? O ano passado jogou e perdeu por 1-0, placar que leva para os pênaltis. Então é isso daí, torcedor São Paulino. Pra você que chegou até aqui, se inscreva no canal aí, deixa seu like pra estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, né? Enfrentou o time do Nacional, se classificou na Libertadores e agora já se conhece o seu rival, né? Já conhece quem vai enfrentar. É o time da LDU, que venceu ontem o time do Botafogo por 2-0. Eu confesso para vocês que eu prefiro a LDU do que o time do Botafogo. O São Paulo não leva muita sorte em Libertadores, em confrontos nacionais. Então, o time do Botafogo e do São Paulo iria fazer um belo jogo, só que eu acredito que nós fazendo o primeiro jogo lá na casa da LDU e o segundo no Morumbi, a gente tem totais condições de passar. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!